Imagina a cena. O apóstolo Paulo, preso, escrevendo as palavras finais de uma carta. Ali ele revela o seu maior desejo para a igreja de Colossos. E o que ele mais queria para aquelas pessoas, quase 2000 anos atrás, é um desafio que ecoa forte para a gente até hoje. Vamos mergulhar nisso. E o coração de tudo está aqui, nesta oração. O pedido de Paulo, feito através de Epáfras, é para que os irmãos se conservem maduros e plenamente convictos. Mas o que essas palavras realmente significam na prática? É o que a gente vai desvendar agora. A gente vai ver que a estratégia de Paulo não era um plano solitário de jeito nenhum. Tudo começava com um amor profundo pelas pessoas, pela sua equipe e pela igreja. O coração de um verdadeiro líder se mostra justamente aí, na capacidade de amar e de construir um time unido. E que time, hein? Paulo não andava sozinho. Ele estava cercado de gente com dons e histórias bem diferentes. Um mensageiro fiel, um ex-escravo que agora era irmão, um companheiro de prisão, um médico e até Demas, que tem uma história à parte que a gente já vai ver. Isso já mostra de cara que a missão cristã é e sempre foi um trabalho em equipe. E essa equipe não era só um grupo de amigos, não. Era a estratégia central de Paulo. Ele sabia muito bem que para alcançar um objetivo tão grande, a união e a colaboração não eram opcionais, eram absolutamente essenciais. E essa ideia de Paulo não surgiu do nada. Ele estava, na verdade, seguindo o modelo do próprio Jesus, que estabeleceu esse mesmo princípio. Jesus sabia que as grandes obras para o reino de Deus sempre iriam exigir mais do que o esforço de uma pessoa só. E essa história, lá de Lucas 5, é um retrato perfeito disso. Pensa na cena. Pescadores exaustos, redes vazias, e aí vem uma ordem de Jesus para tentar de novo. O resultado? Um milagre. Uma pesca tão grande que as redes começam a rasgar. E aqui está o ponto-chave. Eles não conseguiram puxar tudo sozinhos. Precisaram chamar o outro barco. Juntos, e somente juntos, conseguiram completar a tarefa. Uma lição poderosa sobre a importância da parceria da missão. Certo. Então, para que servia todo esse trabalho em equipe? Qual era o grande objetivo? Era levar cada pessoa a amadurecer espiritualmente, a um alinhamento total e cheio de convicção com a vontade de Deus. A primeira palavra importante aqui é télios, que vem do grego. Às vezes ela é traduzida como perfeito, mas a ideia não é de uma vida sem falhas. Pensa mais em atingir o propósito para o qual algo foi criado. É sobre crescimento, sobre se tornar espiritualmente adulto, completo em Cristo. A segunda palavra, plerô, completa essa ideia. Significa ser preenchido até transbordar. Não é uma convicção que a gente gera por conta própria, mas é sobre ser cheio por Deus, pleno das suas bênçãos e de uma certeza que só Ele pode dar. É um estado de plenitude mesmo. Mas o Paulo, como um bom líder, sabia que existiam perigos no caminho. E ele faz um alerta seríssimo contra as distrações do mundo, que tem o poder de desviar as pessoas dessa jornada de maturidade e de missão. E, infelizmente, a gente tem um exemplo bem doloroso disso, em Dimas. Ele fazia parte da equipe, mas algo mudou. Em outra carta, Paulo escreve, e dá para sentir a tristeza, que Dimas o abandonou porque amou o presente século. Uma história que serve como uma grande advertência. Mas o que exatamente Demas amou? A palavra grega aqui é aion. Não se trata do planeta Terra, mas do espírito da nossa época, sabe? O sistema de valores do mundo. Pensa na busca sem fim por status, prazer, riqueza. Demas se apaixonou por esse sistema, e isso o arrancou da missão. E o contraste aqui chega a ser chocante. De um lado está Epáfras, servo de Cristo, lutando em oração, focado na vontade de Deus. Do outro, Demas, amou o mundo e largou tudo para trás. São dois caminhos, duas escolhas que continuam sendo apresentadas para quem tem fé hoje em dia. Ok, mas e aí? O que tudo isso tem a ver com a nossa vida aqui e agora? O ensino de Paulo não é uma peça de museu de forma alguma, é um desafio vivo, pulsando para cada um de nós. A primeira reflexão é sobre a comunidade. Assim como os pescadores precisaram de ajuda, ninguém consegue sozinho. As nossas redes de relacionamento, a igreja, os amigos na fé, não são só um apoio social, são cruciais, são vitais para o cumprimento da missão. A segunda questão nos chama a pensar no nosso papel. A jornada não é só sobre o crescimento individual. Como é possível, assim como Epáfras, lutar em oração e ajudar ativamente as pessoas ao nosso redor a se tornarem mais maduras na fé?
E, por fim, a pergunta que ecoa o aviso de Paulo sobre Demas. Viver nesse mundo sem ser moldado pelos seus valores é um desafio constante. Parar para pensar nisso é fundamental para manter o foco naquilo que realmente importa. No final das contas, a mensagem de Paulo em Colossenses 4 é muito clara. A jornada de fé é uma missão em equipe. O alvo é a maturidade em Cristo. E a vigilância contra os valores do mundo é o que nos protege para não abandonarmos o caminho. Para a gente encerrar, fica o convite à reflexão e à ação. Quem ao nosso redor pode ser apoiado em oração esta semana? Como a nossa própria equipe de fé pode ser fortalecida? Se esta análise ajudou de alguma forma, considere curtir e compartilhar, para que mais pessoas também sejam inspiradas pela poderosa mensagem de Paulo. Até a próxima!